Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical de número 121. Hoje, dia 1º de dezembro de 2021. Hoje, quem está comigo, né, como todas as quarta-feiras, o companheiro Tiago Pires, que é do Bancários em Luta. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros que estão nos acompanhando na Causa Operária TV, aos companheiros que vão nos assistir, né? Tornem-se membros, se inscrevam no canal, contribuam aí com superchat, sticker, né? Torne-se membro. E eu pensei que a Lilian ia anunciar outra pessoa aqui, que ela falou, hoje nós estamos com... Achei que tinha outra participante. Nós estamos com o Tiago, ué. Por que não? É isso aí. Você quer que eu fale assim, mais uma vez, Tiago Pires? Ficou no saco aqui na análise sindical. É isso aí. Então, o companheiro aqui, né? Roubamos ele do Tição, roubamos ele, e ele está aqui na análise sindical. É isso aí. Então, vamos falar agora do nosso programa, né? Os temas de hoje, né? A gente vai tratar da questão como tema, né? A questão do gatilho salarial, né? Como está aí, ó. Contra o roubo dos salários com a inflação, gatilho salarial já, né? A defasagem dos salários está uma coisa absurda, né? Você recebe o salário, você não sabe se você chora ou o que você faz, né? Porque não dá para pagar as contas, né? Não dá, você vai no mercado, você fica horrorizado. Então, a situação está bem complicada. Olá, saudações. A gente vai falar da questão, né, desses assuntos que são desdobramentos, né? Que é o desemprego. Vemos algumas greves, né? A questão de terceirização, trabalhadores sem carteira assinada aumentou, né? Aumentou a informalidade. Então, isso aí é tudo consequência do golpe de 2016. Então, vamos lá, vamos começar o nosso programa. E antes de começar, né? Torne-se membro. Acho que dá para produção colocar aí, né? As categorias de membro. Aí, ó, membro bronze, R$ 7,99, né? Então, você pode pagar baratinho e ser membro. Membro prata, R$ 19,99. Membro ouro, R$ 49,99. Membro platina, R$ 99,99. Membro rubi, R$ 199,99. Então, se você não é membro, torne-se membro. E se você já é membro e puder aumentar a sua quantia, então aumente aí durante o nosso programa, torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. E também hoje nós teremos, né, a questão dos Correios também, né? Porque eles estão comemorando que não vai ser votado esse ano, mas é um absurdo. A gente vai passar aqui a fala do companheiro Edson Dorta, falando sobre o assunto que foi ao ar ontem no resumo do dia. É isso aí. Então, se você não viu o resumo do dia, assista aqui com a gente. Então, vamos lá. A gente vai começar com um tema bem complicado, que é a questão do aumento sem carteira assinada, né? Final de ano, começam os empregos temporários. Então, houve um leve aumento, né, no número de empregados. Porém, houve um aumento muito grande do número de trabalhadores sem carteira assinada. O número, segundo a pesquisa, sem carteira assinada aumentou 10,2%. Significa 1,1 milhão de pessoas, né, em relação ao trimestre passado. Então, é muito grande, né, a questão do trabalhador sem carteira assinada, né? O número de carteiras assinadas somam 33,5 milhões de pessoas, né? Deu um leve aumento, mas muito pequeno em relação ao trimestre anterior, mas, né, a gente sabe que isso aí não alivia nada,
a questão da informalidade, né? Porque a informalidade já ocupa 40,6% da população. Então, mais de 40% das pessoas estão informais. Isso significa 38 milhões de trabalhadores informais. Então, é um número muito alto, né? A pessoa não tem direito, não tem a carteira assinada, não tem 13º, não tem férias, né? Tem uns que pagam o simples, né, do INSS, mas muitos não pagam. Então, é um trabalhador que, se sofre algum acidente, alguma coisa, na maioria das vezes não tem nenhum respaldo governamental. E também vale lembrar que o rendimento também caiu, né? Os trabalhadores estão ganhando menos, né? O rendimento caiu de 2.562 para 2.459. Então, houve caiu quase 5%, né? Então, as coisas aumentaram. A inflação está quase 10, 15%, né? Acho que vai fechar isso o ano, e ao invés dos salários aumentarem, né, eles diminuíram em média 5%. Então, e muito mais, né? Mais de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, né? De 2020, que era de 2.766. Então, o trabalhador está ganhando cada vez menos, né? É um absurdo isso. É preciso lutar contra essa barbaridade, né? O trabalhador está sem carteira assinada e está cada vez ganhando menos, né? Um absurdo. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago. Daqui a pouco a gente vai dar boa noite aqui para o pessoal. O Tiago vai falar sobre a questão da terceirização do Santander, né? Que é isso, Tiago? Santander já é privado, terceirizado? Como que é isso? O que é ruim pode piorar? Perdão, tá piorando já, Lilian. Tá piorando já. Tá piorando bastante. Na verdade, o que o Santander vem fazendo aí é uma malandragem, né? Ele cria, né, empresas, né, que são ligadas ao grupo Santander, né? E busca contratar aí trabalhadores, né, que não têm o título de bancário, né? Eles não são considerados bancários, né? Então, essas pessoas, né, que acabam trabalhando como bancários, né, sem a profissão de bancário, acaba sendo contratada com menos direitos, né, com um salário menor, né, sem o vale alimentação, sem direito à participação nos lucros e resultados, né, uma série de direitos aí, né, conquistados aí pelos bancários, né, historicamente, né? Então, a malandragem é essa, Lilian. Você vai lá, né, cria uma empresa do próprio grupo Santander, né, contratam outras pessoas com direitos e salários menores, né, e passa a demitir os bancários, né, em massa aí. Então, os trabalhadores aí, os bancários do Santander, né, desde da meia-noite de terça-feira, buscaram aí organizar manifestações, né, mobilizações aí nas unidades administrativas do Santander, né? É importante essa luta, né? É importante, a gente já falava, né, no ano de 2020 aí, a gente teve 15 mil, né, 15 mil trabalhadores aí bancários demitidos, né, em plena pandemia, e cerca de 1.400 agências, Lilian. Né, o importante também, é importante fazer uma denúncia aqui, né? Lógico que essa luta nos interessa muito, porque é um ataque ao conjunto da categoria de bancários, né? E tem uma outra situação que implica isso também, Lilian. Os sindicatos, né, dos bancários, eles estão passando por uma mudança, né? Que, de acordo com o número de trabalhadores na base, é o número de diretores aí, dirigentes nos sindicatos. Então,
a tendência, né, com a automação do serviço, com esse tipo de manobra, né, criminosa que o Santander faz, né, e não só o Santander, mas os outros bancos também fazem, né, a tendência é diminuir a categoria de bancários, né? É lógico que é uma diminuição que não é verdadeira, né? Você acaba contratando aí pessoas, mas com um salário menor, né? Então ela é uma farsa, né? Essa diminuição, mas que ao mesmo tempo também vai destruindo os sindicatos, Lilian, né? É importante dizer sobre o Santander também que o Santander nas crises dos anos 2000 aí, né? Que a gente enfrentou, né? O lucro que salvou o Santander foi o lucro aqui no Brasil, né? O Santander ele figura entre os 4 maiores bancos, né? Que tem aí lucros cada vez maiores, né? Só o ano de 2020 que não foi maior por conta da pandemia, né? Mas esse ano aqui já promete ser o maior lucro do Santander aqui no Brasil. Um banco estrangeiro, né? Um banco golpista, né? Que se assume golpista, né? Que publica aí notas e busca intervir na política institucional, né? E também aí defende o golpe contra a candidatura do Lula, né? Como foi circulado aí nos diversos meios de comunicação, né? Então a gente precisa apoiar essa luta, né? Essa luta não só dos trabalhadores do Santander, isso também deve acontecer nos outros bancos, né? Bolsonaro já falou que isso deve acontecer na Caixa Econômica e no Banco do Brasil também, e certamente vai acontecer no Bradesco, né? Que são esses os 4 maiores bancos, né? Junto com o Itaú, também deve acontecer no Bradesco, que demitiu mais de 10 mil pessoas, né? O ano passado, né? Então eles vão buscar substituir os bancários, né, por uma outra categoria de trabalhador, né, que vai atuar como bancário, só que ganhando menos, sem direitos e tudo mais. Então, a gente precisa se somar a essa luta, né, defender os direitos dos bancários, porque os bancos aí estão divulgando lucros cada vez maiores, né? Para você ter ideia, Lilian, um funcionário da Caixa, ele gera 150 milhões de lucro para a Caixa no ano. E nosso salário não acompanha esse lucro de forma alguma, né? Então é a realidade, não só eu falo como empregado da Caixa, mas essa é a realidade de todos os bancos, né? O que eles querem é acabar com nossas condições de vida, reduzir o nosso salário, né? Empurrar a gente para a miséria, para o desemprego, né? Para eles poderem lucrar cada vez mais. Então é preciso apoiar esse movimento, né? Defender o trabalho, defender os direitos aí dos bancários, do Santander e de todos os outros bancos que estão sendo atacados. É isso, Lilian. Bom, a Lilian teve um problema aqui na internet, né? Tá escutando, Lilian? A Lilian parece não estar escutando. Bom, primeiro aqui, agradecer aqui a Renata Diniz, né? Bem-vindo ao Bronze. Mandar uma boa noite aqui para a Estefânia, nossa companheira, né? E também aí para o Adriano Teixeira, nosso companheiro também. E para a Mídia Mentirosa, que também é membro do canal Causa Operária. Bom, enquanto a É isso Lilian aí, Tiago. restabeleceu, então volto para a Lilian. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo, Tiago? Sim. Ah, tá. É que tá oscilando aqui. É isso aí, né? Então, um abraço a todos aqui, né? Que está no chat nos assistindo. Boa noite a todos. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Não sei se está tudo certo aí. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a questão de acidente de trabalho, né? O trabalhador, né, acaba trabalhando a mais, acaba trabalhando em péssimas condições, e isso gera muito acidente de trabalho. E a gente vai falar sobre o vidreiro, né, que morreu após um vazamento em um forno, né, que operava acima da capacidade, né? Então, poderia ter evitado a morte do trabalhador, porém, né, cada vez mais o importante é o lucro
não é o trabalhador, né? A gente sabe que para o dono da empresa ele quer lucrar, então aconteceu esse acidente porque o forno operava, né, acima do que deveria. Então, o vidreiro Antônio Carlos Tola Júnior, de 43 anos, teve 70% do corpo queimado, né? Infelizmente, chegou a falecer, né? Uma situação complicada. Ele trabalhava na unidade da Vila Lino Cisper, né? Na zona leste da capital, não resistiu aos ferimentos, foi na última sexta-feira e morreu, né? Algo muito triste. Infelizmente, os acidentes de trabalho é algo muito comum, né, nessas empresas, e ninguém, né, vira estatística, né, algo muito complicado, né, nossos sentimentos. É preciso que os trabalhadores, né, sejam mais protegidos, né? Preciso que os sindicatos intervenham, estejam em cima, porque é uma situação assim que é muito corriqueira na maioria das empresas. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar da greve da CEMIG. É isso aí, Lilian. Bom, o governador de Minas Gerais, né, o Romeu Zema, né, do Partido Novo, né, o PSDB Laranja, né, tá promovendo aí o desmantelamento, né, dos direitos aí dos trabalhadores da CEMIG, né, a Companhia Energética de Minas Gerais, né. Ele não renovou, né, ele está dificultando aí, né, a negociação, né, de renovação do acordo coletivo, né, dos trabalhadores. E desde dessa segunda-feira, né, dia 29, os trabalhadores da CEMIG estão em greve por tempo indeterminado. Né? Os trabalhadores da CEMIG, eles pedem aí a correção do salário, um índice de pouco mais de 11%. Né? Evidentemente, esse índice ele está subestimado, né? A gente sabe aí que os índices de inflação eles estão totalmente falsificados, né? A gente vê aí a escalada no preço do combustível, né? Do aluguel, da energia elétrica, né? Dos alimentos, enfim. Né? Então a gente sabe que esses índices aí eles são totalmente manipulados, né? Os trabalhadores aí diante da intransigência do governo Romeu Zema, né? Eles deflagraram greve nessa segunda-feira, dia 29, né? E essa greve segue por tempo indeterminado. Bom, é importante dizer o que sobre o que acontece na CEMIG. É importante dizer que a empresa ela está sendo sucateada, né? De modo aí a ser privatizada, né? O sucateamento, né, dessas empresas estatais, né, eles são a preparação para a entrega aí barata, né, desse patrimônio da população de Minas Gerais, né? É importante dizer que esse é o método, né? O Romeu Zema é um bolsonarista, né? Apoiou o Bolsonaro nas eleições e é o mesmo método que o Jair Bolsonaro segue como presidente, né? E sucateou a Eletrobras, né? Vendeu aí muitos setores aí a preço de banana e agora prepara a entrega total desse patrimônio de todos os brasileiros. Como a gente sempre fala aqui, né, Lina, a receitinha aí da privatização primeiro, um ataque muito duro contra os trabalhadores, né? Praticamente os quadros aí de todas as empresas de companhia de energia elétrica, de saneamento básico e outros tipos de empresa aí, eles têm o quadro reduzido pela metade, né? Então, gera desemprego em primeiro lugar. Segundo, que oferece um serviço de pior qualidade, né? Devido a essa mão de obra, você tem aí uma deficiência aí como a gente viu no Pará no ano passado, né?
uma deficiência aí na prestação do serviço. Então, o serviço ele perde qualidade e, ao mesmo tempo que perde qualidade, né, eles aumentam o custo do serviço. Então, um serviço mais caro para a população. Então, é preciso, né, que toda a população, né, se junte aí aos trabalhadores da CEMIG, que defendam a CEMIG, né, que lutem aí para colocar abaixo esse governo golpista que é o governo de Minas Gerais, né, e também unifique a luta aí junto aos trabalhadores da Eletrobras, né, junto à luta nacional aí pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Essa é a situação. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar, né, hoje sobre o tema do nosso programa, que é a questão do gatilho salarial, né? Nessa última semana, né, foi divulgado um estudo do DIEESE pela CUT, que mostra que 65% dos acordos, né, que agora é o acordo lá entre o sindicato e o patrão, cerca de 65% desses acordos ficaram abaixo da inflação, né? Ficaram bem abaixo da inflação. Então, isso trata-se de um agravamento, né, da situação, que a gente sabe que há uns meses atrás era um pouco menor, mas agora, né, os acordos estão menores que a inflação. A inflação está alta, bem alta, a gente percebe quando vai ao mercado e periga fechar quase em 15%. Então, e para piorar as coisas, né, esses acordos cada vez menores, que o acordo já é ruim e ainda esses acordos não levam em conta nem a inflação. Então, isso, como a gente viu na outra notícia, os trabalhadores estão ganhando cada vez menos. Então, isso aí gera o trabalhador ficar com um menor poder de compra. Então, isso é algo preocupante. Então, por isso, né, diante dessa inflação, desse roubo dos salários, era preciso, né, a questão do gatilho, os salários serem, né, aumentados de acordo com a inflação, porque para que o trabalhador consiga, né, se alimentar e outras coisas mais. Né? Então, essa é a situação do trabalhador. Fome, né, miséria, os que estão muitos desempregados e os que estão empregados estão ganhando, né, muito pouco, que na maioria das vezes não dá para alimentar direito, né, sua família, pagar o aluguel, pagar as contas, né, água, luz e outras coisas mais. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui. Não sei se a produção passou todas as imagens, né, imagens de algumas greves. É preciso, né, é preciso discutir a questão da greve, é preciso discutir a questão da redução da jornada de trabalho, para que tenha trabalho para todos, não aumento, né, que a gente sabe que cada vez o trabalhador está trabalhando mais, né, mais de 8 horas por dia, e hoje em dia não tem, na maioria dos lugares, banco de horas, né? Não existe mais a hora extra, né? Que é paga, banco de horas, então é um absurdo. É preciso que o trabalhador trabalhe menos para que todos trabalhem. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão do desemprego entre os negros. Qual a situação, Tiago? É pior? É pior, Lina. Bom, na verdade, a situação ela começa a piorar aí drasticamente, né? Com o golpe de Estado de 2016, né? É a população negra, é a população que é o setor, né? Que mais sofreu aí
com desmantelamento de programa social, né, com a destruição, né, da CLT, né, com a destruição da própria indústria, né, com o mercado informal, né, a população negra é sempre a que paga mais com seus empregos, né, com suas condições de vida, é a parte mais marginalizada da sociedade, né, quem ocupa os presídios, né, quem morre pela polícia, enfim, toda desgraça aí do país, né, recai sobre a população negra. Então, um estudo recente agora que foi divulgado, né, sobre o desemprego, né, em Brasília, né? É lógico que o estudo representa a realidade em Brasília, mas a gente pode transpor essa realidade para o Brasil inteiro, né? Porque é os dados que a gente já vem denunciando aqui no programa, né? Uma coisa bastante recorrente, né? Então, o que é importante, né, Lilian? Assim, tanto a questão do negro, né, quanto a questão da mulher, ela é sempre pior dentro da sociedade, né? Então, eu vou trazer aqui, né, eu sei que a produção colocou aí um outro gráfico, né, mas eu vou trazer aqui um dado importante, né, porque as mulheres negras, elas pagam ainda mais, né, com a questão do desemprego. Para você ter ideia, né, você tinha uma ocupação aí da população que chama População e Idade Ativa, né, que é a PIA, né, que você tinha em 2000 uma ocupação aí, né, dentre as mulheres. Em 2019, Lilian, pra você ir percebendo a evolução da coisa, né? Em 2019, a ocupação das mulheres dentro do mercado, né, das mulheres negras, eram de 29,7%. Em 2020, ele cai para 28,8%. Né? Isso a gente nem analisou aqui os dados dos anos anteriores. E agora, em 2021, ele cai para 26,1%. Né? Para você ver aí como, né, a população negra está sendo afetada, né, e principalmente as mulheres, né, com golpe de Estado, né, as mulheres negras aí que sofrem, né, com a violência doméstica, né, que sofrem com a dependência dos maridos, né, que sofre todo esse atraso social, né, a gente defende, né, a libertação da mulher, né, da escravidão do lar, né, o emprego para a mulher principalmente, né, mais do que dar absorvente para a mulher precisa de emprego, né? E a Lilian já falou como é que se gera emprego, né? Reduzindo a jornada de trabalho, né? As mulheres também aí que são desempregadas precisam ganhar um salário mínimo, né? Para não ficar na dependência aí dos maridos, né? Precisam de creches, de restaurantes, né? E lavanderias populares aí para se livrar da escravidão doméstica, né? Então, para você ver, Lilian, que em 3 anos analisados aqui são mais de 3%, né, redução aí da participação da mulher negra no mercado de trabalho, né? Isso em Brasília, né? A nível nacional não deve ser tão diferente. Então, para você ver como está em queda livre mesmo. Talvez se a gente analisasse desde 2016, a gente ia ver melhor, né, o desenvolvimento aí desse ataque contra as mulheres. Então, é preciso aí lutar por emprego, né? Principalmente, né, que quem paga principalmente com desemprego no país são os negros e principalmente as mulheres negras. Com você, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Essa é a situação do Brasil, né? A mulher negra ganha menos, né, do que o homem negro. Tem que abrir esse debate, a mulher em geral ganha menos, né? Eles ficam falando de empoderamento, lá, mas empoderamento mesmo, né? É um salário no bolso, né? Um bom salário no bolso para não ter que depender, né, do marido para criar os filhos, né? Então, empoderamento, né? Empoderamento é uma coisa bem da esquerda pequeno-burguesa, né, que tem uma vida melhor, né, do que as operárias. Então,
Na prática, a gente vê que é tudo mentira, né? Essa questão de empoderamento e outras coisas. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agradecer a Carla Silva, né? Direto lá de... Pode ser que eu erre. Acho que é Portugal. Se eu errei, desculpa. Que lugar? Inglaterra, ó. Me sopraram aqui, Carla. Muito obrigado pelo seu super stick. Boa noite, companheira. Boa noite a todos aqui. Faça igual a Carla, mande seu super stick, né? E ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar, né, de um tema que já foi falado, né, um pouco, que é a questão da inflação. A projeção da inflação para 2021 vai atingir 10,15%, diz Focus, né? A expectativa caiu o PIB, né, em 4,78%, né, no próximo ano, né? A situação está cada vez. Então, as estimativas do mercado financeiro, né, mostram uma piora no país. Isso a gente vê, né, andando nas ruas. O PIB vai haver uma queda em 2022, né? E a situação da inflação, né, vai fechar em média em 10,15%. Né? Então, isso mostra, né, o que a gente falou na outra reportagem. É preciso, né, o gatilho salarial, né? Toda vez que a inflação atingir 3%, né, é preciso o aumento dos salários. Não dá, né, para o trabalhador estar cada vez mais ganhando menos. Então, a população não aguenta mais, a gente vai no mercado, o preço do arroz, né, feijão, açúcar tem crescido muito e o nosso salário não, né? Então, o acumulado, né, dos 12 meses, segundo o IBGE, será de 10, né, quase 11%. Mas a gente sabe que tem muitos produtos que aumentaram bem mais, né, do que essa inflação, e a cesta básica acaba impactando muito, né, na vida do trabalhador. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que a gente voltou, né, com essa parte do programa, que é a questão internacional, né, dar algumas notícias do cenário internacional, pelo viés da questão sindical, e a gente vai falar da Colômbia, né? A questão de assassinato de líderes, né, sociais que morreram na Colômbia. Qual a situação da Colômbia, Tiago? É isso, Lilian. Nós vamos trazer aqui uma notícia, né, que é extremamente preocupante, né, tendo em vista aí, né, que a gente, desde 2016, né, milhares aí, centenas, né, de ativistas, né, de lideranças sindicais, né, de lideranças políticas aí, né, vêm sendo brutalmente assassinadas aí na Colômbia, né, com o governo Ivan Duque, né, que se mostra aí um tirano aí, né, cada vez mais a Colômbia tem um estado fascista, né, que persegue lideranças políticas, lideranças de movimentos sociais, sindicais, né. Esse ano, Lilian, a gente teve aí, completou agora com a morte do Albert Mejías Portillo, né, completou aí 158 mortes no ano de 2021. Se a gente somar de 2016 até agora, foram 1.273 mortes, né? Isso é o que se sabe, né, na Colômbia. Então, a gente, né, já divulgou aí massacres que acontecem aí
em praça pública, né, na Colômbia, né, uma situação de terror mesmo que vivem os colombianos, né, além de estarem sendo jogados aí na miséria, né, vivem um verdadeiro terror aí nas ruas, né, da Colômbia. Então, esse líder político, né, ele foi assassinado a tiros, né, na calçada de Totumito, né, a jurisdição aí do município de Tamalameque, difícil pronunciar isso aqui, né, morreu aí, simplesmente os indivíduos chegaram até ele e dispararam contra ele. É importante dizer, né, que essas mortes elas começam a acontecer justamente, né, elas começam a ter seu início justamente no Tratado de Paz, né, das Farc, aí, da legalização das Farc, né, e daí o Ivan Duque, né, lança uma política aí de matança total, né, não é segredo para ninguém, né, que o Ivan Duque, né, o governo Ivan Duque está por trás, né, dessas mortes, né, desses assassinatos, né, 1.273 pessoas, 1.273 líderes, né, Lília, políticos aí, que perderam suas vidas, né, o governo da Colômbia é o principal testa de ferro aqui na América do Sul, né, contra o governo Maduro, né, ele quem lidera o grupo de países, né, esqueci o nome desse grupo agora, o governo colombiano é que lidera esse grupo de países, né, que são subservientes aos interesses imperialistas contra a Venezuela, né, uma série de facilitações aí de mercenários dentro da Venezuela, né, de ataques aí que já foram comprovados, né, que tem o governo Ivan Duque por trás, né? Então, toda a nossa solidariedade, né, aos líderes aí colombianos, né, que estão sofrendo esse ataque. É preciso se organizar para reverter, né, esses duros ataques, essa política de matança total contra a esquerda, né, contra as organizações políticas e sociais da Colômbia. Né? É preciso enfrentar os fascistas aí na rua, né, e inclusive enfrentar aqui no Brasil também para evitar um cenário parecido, né, que é possível aí com o desenvolvimento da situação política. Tá aí, né, a foto do Eduardo Bolsonaro, né, com um fascista, e ambos fascistas, né, que agora estão se juntando também, Lilian, não sei se você sabe, né, eles buscam aí fazer uma espécie de fórum de São Paulo, né, só que da extrema-direita, né, liderados aí por países, por lideranças aí da extrema-direita de países europeus como da França, né. Então, é isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, a situação do trabalhador, né, da América Latina e o avanço, né, da extrema-direita, né, contra os governos nacionalistas, né? Então, dando sequência aqui, nós vamos falar sobre a questão dos sindicatos na Colômbia, né? Sindicatos denunciam a violência do governo colombiano, né? Sindicatos e entidades, né, de todo mundo realizaram na última segunda e terça-feira um fórum internacional, né, chamado Fórum Paz, Vida e Democracia, né? E sobre a situação da Colômbia foi debatida a questão da Colômbia, né, a questão sobre o governo Ivan Duque também que tem reprimido a população e foi relataram que houve 1.889 casos de violência policial, né? A gente sabe que isso aqui no Brasil é rotina, 726 prisões arbitrárias, né? Ninguém sabe por que foi preso, 27 mortos e 6 atos de violência sexual, né, durante o ano. Então, isso é o que eles querem fazer na América Latina, né? Acabar com a população pobre, né? Com a população trabalhadora, né? De diversas maneiras, né? Matando, encarcerando, né? Fazendo barbaridades, né? A gente vê
isso em toda a América Latina. Então, é preciso se organizar, é preciso fazer esses debates e é preciso tirar saídas, né? As organizações sindicais, os dirigentes têm que sair, né, debaixo da cama, tem muitos ainda, né? Ficaram o ano inteiro de férias e agora estão de férias de novo, né? A gente sabe, já abandonaram. Estão com a sunguinha amarela na praia, né? Isso, né? Então, só Ô, que, ô, e o Lilian, trabalhador? eu lembrei o nome, é o Grupo de Lima, né? O governo Ivan Duque, ele é o principal testa de ferro, né, do Grupo de Lima, né, que é o grupo de países aí subservientes ao imperialismo estadunidense, né, que atuam aí contra a maior resistência, né, o governo nacionalista de maior resistência na América Latina, que é o governo na América do Sul, né, na América Latina é Cuba, né, mas na América do Sul, que é o governo Maduro da Venezuela, né, e a Lilian estava falando da violência sexual, da violência policial, a repressão na rua aí, e a gente viu isso no Chile, né, Lilian? A gente viu muita violência no Chile, violência sexual, e também a gente viu a violência que foi no golpe também na Bolívia, né? Então, mostrando aí o que esses governos têm a oferecer para a população da América do Sul aí, da América Latina. É isso aí, Tiago, né? Então não tem nada a oferecer, né? Tem a oferecer miséria, fome, desemprego, né? Encarceramento, não tem nada a oferecer, né? Então é preciso, né? Aqui no Brasil, a situação do governo tem piorado, né? A situação do povo desde o governo Temer tem piorado e muito, né? E com o governo Bolsonaro também a questão do atrelamento dos combustíveis ao dólar, né? Algo absurdo, a dolarização, e né, por isso que é preciso sair às ruas, pedir o fora Bolsonaro e já né, indicar Lula presidente. Né? É preciso apoiar o Lula, é preciso ir às ruas, é preciso radicalizar, né, até para evitar que ele faça algumas alianças, né, mas não tem importância. O apoio dele, do PCO, como diz o companheiro Rui, continuará de forma crítica, mas o apoio ao Lula continuará. Então, Lula presidente. E lembrando, né, dia 12, né, do nosso ato, o ato, né, pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente, dia 12, na Avenida Paulista. Então, compareça lá e venha lutar com a gente. É preciso organizar, é preciso que as direções sindicais saiam de casa, né? Nada de férias, já ficaram de férias o ano inteiro, já tá bom. É preciso lutar, porque o trabalhador está comendo osso, né? O trabalhador não está se alimentando direito, não está conseguindo pagar sua água, sua luz, está numa situação deplorável. A situação do trabalhador está cada dia pior, né? Desesperador quando você vai no mercado, né, e não consegue, né, comprar o mínimo para a sua família. Então, é preciso sair às ruas e criar uma mobilização, porque há uma tendência aqui, né, como uma tendência de luta, mas também é uma tendência, né, dos governos de extrema direita massacrar o povo, né, latino-americano. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar da questão dos Correios, e ele vai também chamar a fala do companheiro Edson, né, que vai falar sobre o assunto. Bom, Lilian, como a gente já vem, né, nos programas aí anteriores, né, a gente denuncia nessa privatização, nessa entrega do Correios, que é uma coisa criminosa, né? Uma empresa que dá lucro, né? Uma empresa que não tem déficit, simplesmente aí sendo rifada, né? Para atender os interesses dos capitalistas aí, né? Que estão numa crise muito grande, né? Eles buscam aí atacar em todos os setores, né? Para ver se recuperam aí da crise terminal, né? Que o capitalismo vem enfrentando. Então,
essa grande empresa, esse patrimônio que não poderia ser vendido, né? É anticonstitucional vender o serviço de Correios e Telégrafos no Brasil, né? Isso está na nossa Constituição, que os serviços de Correios e Telégrafos tem que ser um monopólio do Estado brasileiro, né? Então, essa venda é totalmente ilegal, né? Promete aí colocar milhares de trabalhadores, né, dos Correios nas ruas, né? Demitir aí em massa. Esses trabalhadores eles vão ter em torno de 180 dias para poder aderir a um plano de demissão voluntário, né? E terão aí apenas 60 meses de garantia aí dos seus trabalhos, né? Eles ficariam empregados, né? A garantia é que vendido Correios, eles fiquem empregados pelo menos por 60 meses, ou seja, 5 anos, né? Então, como eu disse, né? A gente sabe aí o que representa uma privatização, né? A privatização ela representa um duro ataque contra a categoria dos excetistas, né? Que vai cair pela metade, né? Inicialmente, e os serviços vão ficar cada vez mais caros, né? E vão ficar de pior qualidade. Por quê, né? Com a privatização, com o Correio sendo uma empresa pública, ele tem por obrigação chegar em todos os lugares do país, né? Ele sendo privatizado, é lógico que a mentalidade capitalista é o quê? Ele vai atender as regiões centrais, né? As regiões centrais aí nos centros capitalistas, né? E vai deixar as regiões mais afastadas aí, né? Sem um serviço de qualidade, e quando tem vai ser muito custoso, né? Então é importante aí defender que o Correio seja 100% público. Certamente vai ser vendido para essas empresas igual a Magalu, né, que faz demagogia com preto, empresas como a Amazon, que, que é a mesma coisa que pratica o mesmo crime, né, do Uber, do iFood, né, que acaba aí pejotizando o trabalhador, um trabalhador sem direito, que trabalha com seu próprio veículo para fazer a entrega e tudo mais, né? Então, é um ataque tremendo, né, às condições de vida dos trabalhadores, né? Os trabalhadores na Amazon, Lina, para você ter ideia, nos Estados Unidos a gente trouxe aqui esse debate para eles poderem realizar aí as suas entregas, né, para poder ganhar tempo, porque eles trabalham aí quase 12 horas, né? Um trabalho, parece que a gente voltou para o século 18, 19, né? Esses trabalhadores eles acabam tendo que não conseguem parar para comer, urinam aí em garrafas PET, né? Um negócio assim monstruoso, né? O cara é obrigado a viajar com a própria urina ali do lado, né? No banco de passageiro para poder conseguir realizar todas as entregas, né? Então é isso que eles estão prometendo trazer para o Brasil. É essa realidade que vai vir aí para os trabalhadores, né? Você vai demitir uma categoria que tem todos os direitos garantidos para transformar numa categoria precarizada. Bom, com isso eu chamo aí o vídeo do companheiro Edson Dorta, né, da corrente Excetistas em Luta. Bom dia. Não sei se estava falando um pouco da campanha salarial dos Correios, né? Pode Que completar aí. terminou semana passada. O movimento, pela primeira vez, né? O movimento dos Trabalhadores dos Correios não realizou greve. Mesmo sem greve, a empresa entrou com dissídio coletivo e o final da campanha salarial foi decidido novamente no Tribunal Superior do Trabalho, né? A categoria dos Correios já tem um hábito de saber que toda a campanha salarial acaba nas mãos dos juízes lá, os ministros biônicos do TST, que define todo ano a campanha salarial, né? Esse ano, por exemplo, eles estavam com o abacaxi na mão, porque o ano passado eles decidiram a campanha salarial dos Correios retirando aí 40% dos ganhos dos trabalhadores dos Correios, mais de 50 cláusulas do acordo salarial da categoria. Isso aí gerou
um monte de processo judicial que foi parar no Tribunal Superior do Trabalho e fez com que eles fossem mais cautelosos, né, desta vez, né, a ponto deles, uma das cláusulas que eles retiraram, que era o pessoal trabalhar ao sábado sem nenhum tipo de ganho, eles estabeleceram que o pessoal vai voltar a trabalhar ao sábado normalmente, mas com 15% de adicional. Fez o trivial do tribunal, né? Dá no mínimo a inflação, que é um direito do trabalhador, mesmo que o índice que eles estabeleceram é um índice inferior à inflação atual, né? Eles pegaram lá, acho que o IPC, não sei do que, e deu 9,75, sendo que a inflação já medida mesmo por outros índices aí está dando mais de 11%, né? Isso de forma expurgada, né? A gente sabe aí que o custo de vida no Brasil está muito maior que isso daí, né? O reajuste do custo de vida, né? O que eu acho ruim nessa toda essa situação é que a burocracia sindical ela ainda comemorou, né? Não fez nada, deu o poder para o tribunal decidir o que quisesse sobre a vida dos trabalhadores sem mobilização nenhuma e comemorou, né? E agora, no dia de hoje, a gente recebeu uma notícia de que o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, teria prorrogado aí prorrogado suspenso, né, a votação nessa comissão da PEC 591, que privatiza os Correios, né, e que esse assunto seria jogado para o ano que vem. Bom, primeiro que o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional, né, se eu não me engano, eles só vão entrar em recesso dia 20 de dezembro, ou 17, um negócio assim. Quer dizer, nós temos ainda 18 dias, no mínimo 20 dias aí para que esse projeto, né, projeto de lei possa ser votado. Não devemos dormir aí achando que um presidente de uma comissão, ele não é o presidente do Senado, ele é um presidente da comissão, que passou o projeto lá nessa comissão e ele falou, ó, aqui nós não vamos votar, mas não impede de que o projeto seja votado de outra forma. Dizem até que tem uma tática aí do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de propor uma mudança no Senado do projeto que foi aprovado no Congresso, e aí, reprovando essa mudança, voltaria para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados votaria imediatamente o projeto e depois já iria para a sanção do presidente Bolsonaro. Quer dizer, ainda esse ano, por mais que a notícia seja uma notícia que mostra a crise do governo, a crise em relação à privatização dos Correios dentro da burguesia, até porque mexe com o interesse de muita gente aí, setores econômicos no país e inclusive fora do país, né? Ainda não se pode dizer que o projeto não seria votado esse ano. E aí, obviamente, é o que você falou, né? Mesmo com essa demonstração de crise, a burocracia sindical ela não se mexe. Ela fica ali como telespectador, colocando as fichas na ideia de que o Congresso por si só poderia se opor
ao projeto de emenda da projeto de lei de privatização dos Correios, sem a mobilização dos trabalhadores, sem a luta política, sem uma greve, sem nenhum tipo de enfrentamento com os golpistas e os privatizadores aí da ECT, né? Dando a entender que a gente pode se safar da privatização dos Correios por uma política aí que já levou à privatização de outras empresas, que é a política da burocracia sindical dos Correios nesse momento, de ficar fazendo lobby com o senador, achando que isso vai impedir a privatização. Então, com certeza, deveria ser levantado aí, mesmo que nós estamos no final do ano, uma campanha de mobilização e organização da categoria com calendário de luta, estabelecendo aí uma campanha contra a privatização dos Correios, aproveitando essa crise deixada aí, mostrada aí pelo Congresso Nacional e pelo governo golpista do Bolsonaro. É isso. Ok. Lilian, eu só posso fazer só um comentário? É isso aí. Pode fazer, Tiago. É o seguinte, né? Teve uma questão importante que foi levantada pelo companheiro, né? Que é assim, né? Antes do Correios ser colocado aí à venda, né? O TST ele atacou aí o acordo coletivo de trabalho, né? Uma série de cláusulas aí foram simplesmente aniquiladas aí, né? Ao bel prazer do TST do Ives Granda, né? E por que é importante falar disso, né, Lilian? Você vê o sindicato aí, ao invés de apostar na mobilização, né, ficar aí na retranca, né, e ao dispor do TST, que agora colocou aí obrigou o Correios a dar um aumento de quase 10%, né, que é quase a inflação falsificada aí que o governo informa, né, e deixa totalmente na mão do TST, né, acreditando aí na justiça, como se a justiça fosse reverter alguma coisa, quando na verdade a justiça é o principal inimigo, né, o que garantiu aí todos os ataques contra os trabalhadores do Correios, né, o que garantiu aí a entrega desse grande patrimônio. Então, né, como o companheiro Edson Dorta colocou, é preciso apostar na mobilização. Você vê que a direção do sindicato ela não tem condição nenhuma de levar adiante essa luta. É preciso que os trabalhadores se organizem e superem essas direções aí ultrapassadas, esses burocratas aí que não se mexem para fazer absolutamente nada. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. E melhor época é a época das festas, né? Para fazer uma greve para ocupar, né, os postos de trabalho, porque não está todo mundo, porque o negócio está muita gente comprando coisa pela internet e precisa de um período importante e estratégico, né? É preciso paralisar os Correios, ocupar, né, as instalações dos Correios, dizer não, o Correio é brasileiro, vai continuar na mão dos brasileiros, é patrimônio nacional, não é de ninguém, é de toda a população, né? Então, coloca um administrador lá para pegar e entregar a preço de nada, né? Então, é preciso a gente defender o patrimônio brasileiro. É isso aí. Então, estamos avançados da hora. Vou dar a última notícia e logo na sequência, né, o companheiro Antônio Carlos Silva vai fazer a sua análise sindical. Ele mandou um vídeo, então assista e para a gente finalizar nosso programa. Então, vou falar sobre a questão das escolas militares, né? Eles estão querendo militarizar as escolas, né? O governo Jair Bolsonaro, que é um militar, querendo militarizar a escola. E a gente vê a situação, né? A militarização do ensino é algo que cai o ensino, porque muitos, né, colocam policiais lá para fazer, eles não estudaram, né, não são gabaritados. E outra coisa, né,
gera censura, né? Gera vigilância dos trabalhos. A gente tem vários casos, né? Um caso que aconteceu agora aqui do 20 de novembro, né? Os alunos fizeram uma suástica na polícia, e a polícia é fascista mesmo, né? Os alunos muito inteligentes, mas logo, né, já foram censurados. Então, a gente precisa lutar, né, contra esses colégios militares, a escola tem que ser um lugar do debate, né? Tem que falar a verdade para os alunos, tem que falar que essa polícia militar é genocida e mata principalmente o povo pobre e o povo negro da periferia, né? Não querem promover nada de bom. É mentira que eles querem promover qualidade para a população. Tudo mentira, né? Eles querem criar robozinhos, né? A gente vê aí questão, eles querem criar robozinhos. Tem muita censura. A gente vive brigando aqui na escola, né, do estado de São Paulo, que já tem várias tentativas das escolas se tornarem... Eles falam cívico-militar, mas esse negócio de cívico é tudo mentira, né? Eles querem mesmo transformar em militar, eles querem ter a questão da escola sem partido, que eles também querem implementar algo assim absurdo. Eu preciso dizer não. A escola tem que ser pública, gratuita, de qualidade, precisa ser um lugar do debate, né? Do debate de todos os lados. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui. Vou chamar o Tiago para dar o seu boa noite, que a gente vai terminar o programa com a análise sindical do companheiro Antônio Carlos Silva. Está no mudo. Perdão. Então, boa noite aos companheiros que nos acompanharam, os companheiros aí que vão nos assistir ainda, deixo uma saudação, um abraço para o Gabriel, abraço, Línia, e até a próxima semana. Um abraço e até a próxima. Na sequência, o companheiro Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional e da executiva do PCO. Boa noite. Olá. No programa de hoje, queremos tratar da grave crise instalada na direita diante do fiasco total que foram as prévias do PSDB. O maior partido da direita brasileira, o partido dos banqueiros, da Fiesp, dos grandes bancos, do imperialismo, sequer conseguiu chegar até o momento, depois de vários dias, à finalização do processo de escolha do candidato presidencial do partido. Muito mais do que uma confusão interna, do que o resultado da tentativa dos dois lados de golpearem os adversários com manobras, algumas delas já identificadas antes das próprias prévias, como o cancelamento de filiados inscritos, a uma espécie de congresso estudantil de quinta categoria, realizado de maneira antidemocrática. As prévias expuseram o claro fracasso do partido. Menos de 4% dos filiados do PSDB, 1.360.000, se inscreveram para participar das prévias. As prévias são um processo profundamente antidemocrático, onde o voto, por exemplo, de algum cacique, algum figurão do partido, como Fernando Henrique Cardoso, vale pelo voto de 900 filiados que tenham se inscritos para participarem das prévias. Mesmo assim, não conseguiram mobilizar ninguém, mesmo com as poderosas máquinas do governo do estado de São Paulo, do governo do Rio Grande do Sul, gabinetes parlamentares espalhados pelo país inteiro, Câmara dos Deputados, Senado, sequer os funcionários de confiança do PSDB se inscreveram para participar das prévias. Nem todos os parlamentares, nem todos os prefeitos, vereadores e assim por diante. Trata-se de uma erosão da direita, né, da total falta de apoio, que mostra que o partido
que setores da esquerda gostariam de ver liderando a chamada Frente Ampla, o partido que quer se apresentar como o condutor da chamada Terceira Via, não tem apoio sequer entre os seus filiados para fazer absolutamente nada. No processo de escolha da candidatura, ficou evidente aí também, em meio aos atritos, o que foi denunciado por um dos concorrentes, Virgílio Guimarães, do PSDB do Amazonas, a infiltração de bolsonaristas no interior do PSDB, a tal ponto que no próprio ato, no evento das prévias, no último domingo, uma deputada do partido, Marta Rocha, do Acre, foi à tribuna para discursar a favor de votar em Bolsonaro. Isso mesmo, ela discursou a favor do voto em Bolsonaro, como ficou evidente que é a política de um amplo setor do partido, que vê Bolsonaro já não como a segunda opção, né, política que é comum a todo o PSDB e a toda a direita, mas como a primeira opção, a opção mais viável para derrotar Lula e a esquerda. Bom, nesse sentido, as prévias mostram a crise da direita golpista em procurar estabelecer a chamada Terceira Via, uma alternativa direitista para levar adiante o regime golpista, massacrando o povo brasileiro, impondo como liderança desse processo um dos candidatos do PSDB, principalmente João Dória ou Eduardo Leite, que de fato disputavam as prévias. Essa crise da direita se estende para a crise do próprio governo Bolsonaro e atinge o conjunto do regime político. É uma crise profunda, né, que destroça todos os partidos da direita, como foi visto, como ficou evidente nas últimas eleições, em que o candidato mais bem cotado dos partidos tradicionais da direita teve menos de 5% dos votos. Essa crise fica evidente também na tentativa de setores da direita de tentarem atacar a candidatura de Lula através da escolha de um vice, que seja ele mesmo um elemento de sabotagem da campanha presidencial, como é o caso da candidatura golpista, direitista, de Geraldo Alckmin, né, defendida por setores da burguesia e do PSDB, que integra a frente de esquerda com o PT, a esquerda parlamentar, a esquerda essa, que, como no caso do PSB, votou a favor da deposição de Dilma e deu votos, junto com o PDT, para todas as reformas contra os trabalhadores aprovadas nos últimos anos. E, inclusive, acabou de ajudar Bolsonaro, recentemente, a aprovar no primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da reeleição, ou a PEC dos precatórios. Né? Sem o PSB e sem o PDT, Bolsonaro sequer teria conseguido aprovar no primeiro turno essas medidas, mostrando, claro, o conluio que existe de todos esses setores, não só do PSDB, em favor, né, de resguardar Bolsonaro como uma espécie de regra 3, o segundo candidato de toda a direita, né, e, obviamente, o único candidato da direita que mostra algum apoio popular. Diante dessa situação, né, pesquisas vêm apontando aí a liderança folgada do ex-presidente Lula diante dessa situação, como essa divulgada no dia de ontem, mostrando a dianteira folgada. Algumas pesquisas apontam, inclusive, que Lula poderia vencer no segundo turno e, ao mesmo tempo, começam-se a se articular um conjunto de manobras, como é o caso evidente da tentativa de inflar o nome do ex-ministro e ex-juiz golpista Sérgio Moro como um possível candidato da Terceira Via. O PMDB acaba de anunciar que vai lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, e por aí vai a clara divisão da direita para enfrentar as eleições do ano que vem. Frente a essa situação, a esquerda não pode perder tempo. É preciso deixar para trás toda a vacilação que atinge aos setores que defendem a política de frente ampla. Política essa que representa meio que dar sobrevida a setores que mostram uma profunda debilidade, né, nesse momento. Significaria resgatar, por exemplo, PSDB, de João Dória, de Leite e de outras figuras nocivas. Significaria dar sobrevida, por exemplo, a nomes totalmente odiados pela população, como o caso do ex-governador Alckmin e tantos outros.
Frente a essa política, é preciso colocar nas ruas a campanha por Lula, por fora Bolsonaro e por Lula presidente. É preciso superar a política de vacilação de setores da esquerda que defende a frente ampla e sair às ruas em defesa da candidatura de Lula, uma ferramenta fundamental para a mobilização dos trabalhadores e de todo o povo por suas reivindicações. Essa arma se mostra fundamental. Significa aprender, inclusive, com o que aconteceu no Chile, onde a vacilação da esquerda, que bloqueou, que controlou as manifestações pela derrubada de Piñera e não buscou se unificar em torno de uma candidatura que representasse a maioria da esquerda, os interesses do povo chileno, levou à vitória no primeiro turno do candidato de direita, o candidato reconhecido nesse momento como Bolsonaro do Chile. É preciso tirar todas essas lições, aprender das derrotas no exterior e aqui no país e colocar imediatamente nas ruas a campanha por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Esse é o chamado do Bloco Vermelho e, por isso, nós vamos às ruas no próximo dia 12 de dezembro, num grande ato nacional em São Paulo. Um abraço e até o próximo programa.